Agora falar sobre Santo Agostinho e a liderança cristã. Tivemos um panorama, né, da vida de Agostinho, as controvérsias teológicas dele, bem rapidinho. Se der tempo a gente fala depois sobre a diferença lá do pelagianismo e tudo mais, e semi-pelagianismo e tudo mais. Bom, então aqui a Santo Agostinho e a liderança cristã, a gente tem os dados biográficos que nós já vimos durante a leitura. Vocês têm aí isso para guardar nos arquivos de vocês. Aqui o mapa que nós já mostramos sobre o lugar onde ele ministrou, onde ele nasceu e onde ele ministrou, onde ele teve seu ministério. A atual Argélia e Tunísia. A sequência dos fatos ligados à vida de Santo Agostinho, o ministério dele, até a morte no dia 22 de agosto de 430, no terceiro mês do cerco de Hipona, pelos vândalos. Ele morreu dia 28 de agosto. Nasceu em 13 de novembro de 350. Converteu e morreu em agosto. É, né? E tem o nome de Agostinho. Isso é mesmo de cachorro louco. Por isso que ele era desse jeito, cara feroz. Que signo ele era? O Grêmio até tomou um susto agora, eu nunca tinha feito essa associação. Essa associação filosófica. Bom, aqui as viagens de Agostinho, aqui só para a gente ter uma noção, né? Hipona, Régia, e até ali em Milão, e depois ele voltando depois para Hipona, Régia. Então aí um vai e vem, é por esse trajeto que Agostinho circulou. Aqui, na Régia, já mostrei para vocês aqui as ruínas. Aqui, inclusive, tem a cátedra dele, em pedra. Não é muito bem cuidado, né? Aqui o rio, famoso, Então, agora começando aqui, contemplando esse retrato antigo, mais antigo de Agostinho, cerca de 600 da nossa era, vamos ver a visão do líder em Santo Agostinho. Então isso é importante para nós que somos líderes, então tentarmos reproduzir isso na nossa vida em alguma medida. Então, o primeiro fator que é importante em Agostinho, perceber em Agostinho, nos escritos dele, na história dele, é uma sensibilidade em face da prática da injustiça, mas uma sensibilidade atuante. Eu não sei em que sentido nós podemos mostrar isso, mas Agostinho mostrou isso. Ele via a injustiça e ele era sensível a isso e atuava nisso. Ainda que fosse um teórico, como nós gostamos de ser, nós gostamos de ser teóricos, é gostoso, não tem nada mais fascinante do que o exercício intelectual, a leitura, a reflexão. Isso é muito importante, é gostoso fazer isso. Mas Agostinho, ainda que fosse alguém assim, ele também era um homem extremamente envolvido nas questões ligadas à injustiça. Já falei que ele tinha uma atividade diária como juiz. Ele lidava de questões civis e outros problemas ele enfrentou. Veja, por exemplo, isso aqui. Ele travou uma batalha jurídica contra os traficantes de escravos que atuavam na costa africana em 423, 424. Então, o que acontecia? Esses traficantes de escravos, eles vinham até Hipona, até o porto de Hipona, e eles raptavam pessoas livres. Em Hipona? Nas regiões de Hipona. E tinham acordos com oficiais romanos. Então havia uma cadeia de corrupção mesmo aí. Daquela história. Os caras chegavam num bando, ia numa fazenda,
tinha lá o fazendeiro, os filhos, ele pegava as pessoas. Levava. Então, na época, não havia nenhuma proteção, não havia nenhuma sensibilidade em relação a isso. Pegava, prendia e levava para vender. Quem pode mais chora menos. Nós estamos lidando com o quê? Com o celeiro do Império Romano, com o quintal do Império Romano, em África. Vamos pegar o povo, levar para os grandes centros e vendemos. E adianta chorar? O que o escravo fala o quê? Eu não sou escravo, eu sou o Papai Noel. Não adianta. Então acontecia isso. E ele então travou essa batalha e conseguiu a interferência do Estado para coibir isso, porque eram abusos terríveis. Os caras partiam do porto de Hipona, levando escravos embora. Pessoas que eles tinham sequestrado nos campos, ali nas regiões, porque eram aldeões. Eram aldeões, fazendeiros, pessoas que moravam em pequenas vilas. E eram levados. Então ele se sensibilizou com isso. Agostinho teve uma influência social interessante nesse aspecto. Foi lá, interferiu, conseguiu vencer essa batalha. Sua boca no trombone. Olha aqui. Em face dos problemas da zona rural, violência, a exploração dos senhores de terra, revoltas, tudo isso, olha, a África era uma África. A África era uma África. Nunca teve. Era um caos completo. Imagina aquela época. Nomeou padres que falassem a língua púnica. Ele se deu mal com algumas nomeações. Teve padre que foi treta. Teve padre que deu problema para ele também. Mas ele nomeou padres que falassem a língua púnica para serem porta-vozes e protetores das comunidades pequenas. Então ele colocou ali os seus delegados para tentar neutralizar esses conflitos que existiam lá. Opôs-se à pena de morte, mas não à coerção física. No caso dos circunceliões, ele até aprovava que eles fossem punidos severamente, porque não era só uma questão religiosa, era uma questão de violência mesmo. Aplicada aos donatistas, aqui os donatistas radicais, né? Pois cria que esse castigo removia a possibilidade de arrependimento. A pena de morte não dava chance da pessoa se arrepender. Ela morria. É daí que vai surgir a ideia de Inquisição? Alguns dizem que sim, alguns dizem que aqui estão os embriões do poder da igreja nesse campo da punição. Porque a igreja, a rigor, ela não punia, não é que a igreja de Agostinho pegava a pessoa e punia. O que a igreja fazia? A igreja entregava o braço secular. Assim, nós condenamos você. Agora nós não podemos matar você. Quem mata você é o braço secular. Nós nunca matamos ninguém. A igreja nunca matou ninguém. A igreja não mata ninguém. A igreja é a bênção. Mas quem mata é o braço secular. Porque a igreja condenou. Mas os embriões estão aqui. Dizem que estão aqui. Agostinho ele lança vários embriões assim de fenômenos, né, que na Idade Média acabam tomando lugar. Nós falamos da cristandade, esse conceito de cristandade, não de igreja, mas de cristandade. Todo mundo é cristianizado, essa noção, entender. Aqui a Inquisição, a coerção física por questões doutrinárias, não por crimes, mas por questões doutrinárias. Então, isso dizem, está relacionado a isso. É meio desonesto falar que está relacionado, porque ele estava assim, surgindo contra bandidos. Mas eram bandidos de uma igreja. Então, aí essa conexão. A impressão que se tem que é uma personalidade muito forte e com as experiências que ele teve. Ambrósio foi lá e se opôs ao imperador, né? Ele travou a batalha e opôs-se à pena de morte. Então ele se posicionava, somente com convicção. Eu achei difícil fugir da interferência do seu primeiro pastor, seu primeiro bispo. Acho que é meio difícil escapar, né, da presença, do molde que o seu primeiro bispo Estou eu aqui causa sobre você. Para provar isso. Mas não foi seu primeiro bispo. Claro O primeiro bispo foi o Totti. Não, que isso. Acho que foi você. Você se converteu lá, né?
Foi, mas Você eu, ficou pouco tempo lá. não deu 2 meses. Seu primeiro bispo foi o Macedo, cara. Sai fora, não! Se liga! Hoje nós vemos as marcas. Estou explicando. Cruzes. O jeito como você mexe a mão assim. Então, veja bem. Assim. Pega assim. Tenta ele fazer assim, já tá assim. Já a gente nota já que você tem uma influência grande. Cruzes. Bom, então é interessante ver esse lado, eu não sei. Acho que nós deveríamos, de alguma forma, talvez, é que na época o bispo tinha essa função também. O próprio Estado dava a ele essa função. Ele era um juiz. Agora, talvez devamos tentar, de alguma maneira, colocar na nossa liderança uma pitada disso nos limites do nosso poder. Nós somos pessoas com uma esfera de poder específica. Nós não estamos cheios do poder. Cheiro do poder. Mas nós temos uma esfera de poder. E dentro dessa esfera de poder, talvez existam injustiças que nós possamos neutralizar. O modo como um pai trata o seu filho, o modo como um professor da igreja trata o seu aluno, a maneira como as pessoas estão convivendo entre si, talvez gerando algum tipo de sofrimento em alguém na esfera eclesiástica. Não é questão doutrinária, não é questão espiritual no sentido pleno da palavra, mas relações de convívio, de convivência, que possam gerar injustiças dentro do nosso campo de poder. Talvez possamos interferir nisso. Alguém que não paga o outro, um membro da igreja que não paga o outro e o outro sofre, ou alguém da igreja que cobra demais o outro, em virtude de uma dívida, enfim. Poderíamos imaginar N situações em que talvez nós possamos nos sensibilizar nesse campo da injustiça, do sofrimento, dentro da nossa esfera de atuação, e tentarmos neutralizar isso de alguma forma. Eu acho que o bispo tem que resgatar isso. Aquela ideia de, isso aí não é problema meu, eu sou pastor, isso aí eu não vou me meter, porque isso aí não é da minha conta. Eu acho que talvez estejamos errados. Pode ser uma omissão, né? Uma omissão. Talvez possamos nos fazer mais presentes de uma palavra nossa, talvez mude a situação. Ou pelo menos desestabilize um pouquinho a parte opressora. Talvez neutralize um pouco as suas forças, a faça recuar um pouquinho, tem que ser mais cuidadosa. Alguma ajuda a prestar. Agostinho ele mostra isso, talvez possamos aprender com ele nesse aspecto. Isso poderia ser uma base para as pessoas, os crentes, terem influência na sociedade, sendo político, juiz, promotor? Aí se a gente levar isso a outras esferas, não a pastoral, mas o crente em alguma esfera em que ele exerce o poder, seria mais ou menos o que o bispo Wilberforce fez na Inglaterra, no século XIX. Ele trabalhou a vida inteira contra a escravidão. E ele conseguiu acabar com a escravidão, e não somente com a escravidão, mas também com os postos de venda de escravos em Serra Leoa. Ele acabou com tudo. E a escravidão acabou no mundo, por causa da influência dele, que a vida inteira trabalhou. Tornando-se lei. Oi? Tornando-se lei. Ele era um parlamentar, Wilberforce. Ele queria ser pastor. Disseram para ele, não seja pastor. Você é mais útil no parlamento do que no ministério pastoral. E ele obteve um sucesso gigantesco através dessa atuação dele. Então, assim, todos nós temos alguma esfera de poder. Todo crente tem uma esfera de poder. Acho que todos aqui, o Adarley no seminário, o Val, eu acho que exerce algum grau de poder também no seminário, como professor. O Carlos como diácono na igreja, o Thomas como pastor, o irmão Nilson, o irmão Nilson não é um líder na igreja no sentido oficial, mas ele é visto como alguém assim, ele é enxergado como um líder da igreja, até por ser um ancião já consagrado no envolvimento com a liderança eclesiástica. Marcos Samuel é pastor, Nicolas atua intensamente com os jovens, Isaac também, o outro Isaac aqui como alguém que atua no campo, na liderança de missões da Assembleia de Deus. Todos nós, e se a gente vai olhar, qualquer professorzinho de
de 4 criancinhas numa classe, ele está exercendo um grau de poder e de autoridade naquele pequeno reino onde ele é senhor. E aí, Marcos, respondendo a sua pergunta, eu acho que a pessoa tem que olhar para esse pequeno reino, para os limites dele, para as fronteiras, e dizer, aqui dentro desses limites, eu vou fazer o possível para reduzir o sofrimento das pessoas. Fazer o possível para reduzir a injustiça nesse limite. A luta contra a injustiça não pressupõe um cargo. Não. Até quem não tem cargo nenhum também luta contra a injustiça. Também. Ela também pode ser sensível. Os meios vão ser outros. Claro. Os meios da luta, mas a sensibilidade contra a injustiça, ela pode estar até nos adolescentes. Aliás, o adolescente ele tem muita sensibilidade contra a injustiça. Até na pessoa que está participando lá, né? através do nível de poder que ele exerce dentro daquele grupo. Então, talvez a gente tenha que... eu não sou a favor da igreja se envolver em brigas políticas, em nada disso. Eu acho que a revolução cristã, ela se opera de outro modo. Ela é uma revolução de plantio de sementes que, ao longo dos anos, vão se desenvolvendo e crescendo. É diferente de ir para a rua e gritar, tudo isso. Mas eu acho que dentro dessa esferazinha de poder que cada um de nós tem, nós podemos ser mais diretos na nossa situação. Então, eu sou pastor lá da sede. Eu vejo que um irmão está pressionando muito o outro por causa da casa que ele alugou, né? Querendo aumentar muito o preço, a pessoa quer pagar, mas não pode. Talvez interferir e falar, olha, você deve repensar isso, é seu irmão, não é assim que se faz, isso está errado, não é esse o modo como se age. E seja mais paciente, seja mais indulgente nessa questão, mas tentar reduzir esse sofrimento a partir da nossa capacidade de influência. Então, ok, bom, agora outro fator de Santo Agostinho é esse aqui, que desapareceu nos dias modernos de todos os pastores. É o rigor no trato com a heresia. Não se conversa sobre certos assuntos. Se alguém chega para mim e fala assim, Pastor Marcos, quanto você cobra para eu levar a sua filha para minha casa? O que foi que você falou? Como é que é? Esse cara vai sair daqui de casa com o nariz quebrado. E eu com a mão quebrada. Se tiver sorte. Se tiver sorte. Por quê? Porque há certos assuntos que não se coloca sobre a mesa para discutir. É loucura. E para Santo Agostinho, alguns temas eram assim. Isso aqui, ó. Eu não sei isso aqui. Isso aqui é matéria. Isso aqui é matéria que não se toca. Então parece que isso desapareceu um pouquinho da igreja atual. Os pastores não têm mais um perfil apologético. Os pastores, eles são pós-modernos, eles são politicamente corretos. É a visão dele, também é válida. Não vamos queimar ninguém na fogueira por causa disso. A Idade Média acabou. Legal. A Idade Média acabou e o erro da Idade Média não foi o seu rigor doutrinário. Foi o modo como ela expressou esse rigor doutrinário, botando fogo nas pessoas. Calvino não estava errado quando ele condenou Serveto. O Serveto não cria na Trindade. Ele estava errado no modo como ele puniu Serveto pela crença dele. Calvino devia no máximo dizer para Serveto, olha, não quero você ensinando isso aqui. Eu não vou aceitar você ensinando isso aqui. Mas a opinião de Calvino estava certíssima. O modo como ele expressou a sua punição estava errado. Entregando o Serveto à morte. Então isso é importante hoje em dia. Rigor no trato com a heresia. Esse rigor ele só reflete o mesmo rigor que Cristo teve na época dele. Qual homem de Deus não foi rigoroso no campo doutrinário? Fala. Todos foram rigorosos no campo doutrinário. Todos. Ninguém escapou. Ninguém foi, tudo bem, não. E Cristo, que o Isaac está falando, foi não somente rigoroso, mas também, quando foi preciso, ele usou palavras pesadíssimas.
Raça de víbora. Raça de víbora. Filhos do diabo. Filhos do diabo, sepulcros caiados. Daí para baixo. Confeccionou até um chicotinho na hora lá. Deu tempo de fugir. Né? Mas assim, eu não sei. Quando nós lemos, eu estava comentando com os irmãos lá na quarta-feira, as palavras, eu não consigo imaginar palavras mais severas na Bíblia pronunciadas por ninguém, como aquelas que Jesus pronunciou contra a igreja de Laodiceia. Porque ele falou para eles o seguinte, em outras palavras, ele falou o seguinte: vocês não prestam para nada. É isso. Você não é frio e não é quente. Você é morno. Sabe para que você presta? Sabe para que presta água morna? Para vomitar. Você não presta para nada. Vocês me dão náuseas. Falando nisso, tem uma água morna preta. Quem quiser, tá mais também quentinho. Pode tomar, viu? Saiu agora? Saiu agora. Opa, daqui a pouco então vai rolar. Agora, notem as 3 controvérsias que eu mencionei na outra parte: maniqueísmo, donatismo e pelagianismo. São as três palavrinhas só que aparecem no contexto da vida de Santo Agostinho. E ele as combateu ao longo de toda a vida. O maniqueísmo ele não combateu ao longo de toda a vida, porque o maniqueísmo ele se enfraqueceu, né? Ele arrefeceu. Mas o donatismo e o pelagianismo, a vida inteira dele. Isso que é triste em Agostinho. Ele trabalhou a vida inteira para ver que era uma igreja forte na África. De repente ele vê tudo pegando fogo e os padres todos morrendo de fome. Então é triste ver isso, né? Ele viu o fim do trabalho dele. Eu acho que ele não conseguiu vislumbrar que o trabalho dele não tinha acabado. Que o impacto dele sobre o mundo ultrapassava o impacto sobre a África. Acho que ele não conseguiu talvez ver e vislumbrar isso. Talvez ele olhou e falou: caramba, acabou. Trabalhei a vida inteira para construir uma igreja forte aqui, nesse lugar, e agora tudo vai por água abaixo. Mas a igreja copta, qual foi a influência que sofreu de Agostinho? A copta? Nenhum. Igreja copta? Em Alexandria não chegava. Não chegavam os sermões dele. Chegava, mas assim, a igreja copta é uma igreja ela é heterodoxa. Né? Não, tá, a igreja copta. A igreja copta é heterodoxa, ela é nestoriana. Nestoriana. Então ela não é uma igreja que está alinhada com a visão agostiniana, ortodoxa. É até anterior a ele. Anterior a ele. A igreja copta você pode colocar. Não, anterior não, ela é contemporânea. A igreja copta começa. Anterior no sentido de ter surgido, surge bem antes, mas. A igreja de Alexandria surgiu já no século I. Século II tem a igreja de Alexandria. Mas a igreja copta no sentido de nestoriana, ela surge na época de Agostinho. Com a visão nestoriana. A igreja copta é nestoriana. Bom, através do trabalho de Agostinho, essas heresias foram varridas do norte da África e combatidas em outras partes do Império. Ao longo de toda a vida, Agostinho mostrou intensa disposição em abandonar projetos pessoais. Isso é muito legal ver. Escrevendo um tratado, realizando uma obra grande, ele parava a fim de combater qualquer coisa que pudesse perturbar a mente dos cristãos. Então ele recebeu uma carta de um amigo: eu estou sendo perturbado por uma ideia que está tendo aqui, de que os mortos, eles têm contato conosco. E tem sido falado muito isso aqui, eu não sei, isso é verdade, é mentira? Já parava de tudo e escrevia um livrinho sobre esse assunto e enviava para a pessoa. Até criança que escrevesse para ele, ele parava e dava atenção. Ele reclamava até, falava: caramba, vocês não deixam eu trabalhar. E a consciência dele não permitia que ele dissesse não. Se tivesse Facebook na época, ele... Não, estava se eu tivesse Facebook, não. Ok. Antes que a gente passe, eu falei do maniqueísmo, aquela visão dualista, né, bem e mal. O maniqueísmo é um gnosticismo tardio. Donatismo, a visão que eu mencionei de vocês, daquela eclesiologia perfeccionista, o ato do bispo vale dependendo do seu caráter, dependendo da moral do bispo, isso confere validade ao ato
sacramental, e Agostinho respondeu com a noção que o Val lembrou do ex opere operato, dizendo que o sacramento ele tem validade em si, independentemente do bispo. Então ele não depende do oficiante para ter validade. Então o casamento ele vem já gravado com a bênção de Deus, independentemente do oficiante. O oficiante, se ele era sujo ou limpo, isso não afeta a validade do sacramento na linguagem Se dele. ele era ministro ou não. Não importa. Né? Não importa se era válido ou não. A questão do Donatio surgiu disso, da validade da investidura de um bispo. Porque um bispo que participou da investidura de um outro em Cartago, ele tinha sido um traditore. Então diziam, olha, ele impôs as mãos e ele não tinha autoridade para isso. Então a investidura do bispo de Cartago não valeu, porque foi eivada de vícios que a ilegitimizam. Porque, falei certo? Ilegitimam, porque alguém impôs as mãos sobre ele, alguém que não era digno disso. Então aí toda a briga, quem agora então vai explicar? Em toda essa discussão. Mas Agostinho combateu isso falando que o sacramento e o ato não depende do ministrante, mas sim do ato em si. Martinho Lutero, séculos mais tarde, se insurgiu contra a visão de ex opere operato. Mas Martinho Lutero ele se insurgiu dizendo que há um fator subjetivo que valida o sacramento, que é a participação da pessoa que se sujeita a ele, não do ministrante. Então a ceia não tem validade só porque ela em si tem validade, ela opera por si mesma, mas ela depende também da fé, não do oficiante, mas do participante. Aí é outra questão. É outra questão. Aí se aplica o batismo. Isso aí. Aí ele fala, ó, a ceia não vai valer para mim. Para incrédulo, vale. Se eu não tenho fé. Então não é só ex opere operato. O ex opere operato, para Martinho Lutero, não tem essa força tão completa como Agostinho, a seu tempo, entendeu que tinha. Mas a briga de Agostinho era outra. A briga dele era outra. Talvez se ele fosse exposto a essa questão, ele daria... Não seria em todos aí, então, no caso dele. Ele pensa no casamento. Não em todos. Mas batismo e ceia, fatalmente. E na época ia casamento, ia enterro, ia uma série de Tudo. coisas. Investidura. Se eu imponho as mãos sobre o incrédulo, valeu? Ele é pastor? Ele é incrédulo. Ele é pastor? Não. Então não é ex opere operato nesse aspecto. Então, aí que pega. Agora, o pelagianismo surgiu em virtude daquela questão que eu falei, de uma frase nas Confissões, que dizia, concede-me o que ordenas e ordena o que quiseres. Quando Pelágio leu isso, falou, essa é a causa da degradação moral da igreja. Agora eu entendo porque a igreja romana é tão degradada, por causa desse ensino sobre o pecado original. Se eu peço para Deus me conceder o que Ele ordena, eu não vou me esforçar para cumprir o que Ele ordena. E isso vai fazer com que eu jogue a culpa do meu pecado em Deus. Então, Pelágio disse o seguinte, se Deus manda que nós façamos alguma coisa de que não somos capazes, Deus é mau. É o pior Deus que há. Porque se eu mando alguém fazer algo que a pessoa não pode fazer, eu estou sendo cruel com ela, principalmente se eu puni-la por não fazer aquilo que não consegue fazer. Então ele fala, olha, se Deus, a prova de que nós podemos fazer, a maior prova que nós podemos fazer é o fato de Deus ter mandado. Se Deus mandou, é porque eu posso. É o pressuposto de Romanos 9,19, de que se queixa Deus ainda. É isso. De que se queixa, exatamente. Ele endureceu o coração de Faraó e vai culpar ele por quê? Por coração duro? Exatamente. É exatamente isso. Esse é o caso. Ele fala isso, ele fala, olha, o homem, se o homem recebeu a ordem, é porque ele pode fazer. E mais, ele pode fazer sozinho, sem nenhuma ajuda da graça de Deus.
ele tem nele plenas condições de obedecer. O homem pode viver sem pecar se ele quiser. Daí a necessidade de uma construção de um pecado não imputado. Mas sim, Se o pecado é imputado e herdado e a pessoa nasce pecadora, isso aí não vale nada. não vale nada. Então, Então ele não crê nisso. Pecado para ele é só ação. Nasce inculpável. Inculpável. O pecado é Um só mau ação. exemplo. É assim, Pelágio ele viveu no campo, num ambiente edênico mesmo. E ele era um homem bom. Pelágio não era um cara ruim, um cara de caráter difícil. Pelo contrário, todo mundo gostava de Pelágio. Pelágio era um amor de pessoa. Pelágio era, sei lá, o João Ivo da... Sem careta. Pelágio era o irmão Nilson, pronto. Né? Aquela pessoa afável, né? Querida, abraçando as pessoas, simpática. Você olhava para Pelágio e fala, esse cara não peca. Esse cara não peca. Esse aí não tem pecado. Então Pelágio era uma espécie de prova Só que viva. que a Bíblia fala que ele é pecador. Senão não. Senão não acredito. Mas Pelágio era a prova viva, né, por assim dizer, né, prova entre aspas, de que era verdade. De que dava para você viver de modo reto. E ele, nesse ambiente, né, que ele foi criado e tudo mais, né, edênico, né, ele imaginava que cada ser humano é um Adão. E cada ser humano tem o seu dia da queda. E tem o dia da queda porque e toma a decisão de cair porque quer. Então o Éden se repete na vida de cada indivíduo. Mas se a pessoa decidir não pecar, ela não peca. Peca porque quer. Todos nascem inocentes e algum dia Algum dia cai. escolhem pecar. E podem chegar ao céu sem Cristo. Pode chegar ao seu Senhor. Essa é a consequência do pensamento dele. Claro que Pelágio não vai falar isso, mas Nova mas história. ninguém vai criar um argumento contra si mesmo, mas é isso mesmo. Eu sou bonzinho. Eu sou bonzinho, nunca pequei. Então, o pelagianismo, pelas suas afirmações tão ousadas contra a necessidade da graça de Deus, ele foi rejeitado. Mas surgiu o semi-pelagianismo. O semi-pelagianismo é diferente. O semi-pelagianismo é assim. Deus, ele vê a pessoa tomando a decisão em direção à vontade dele. Ele percebe na pessoa um desejo de fazer a vontade dele. Então a pessoa dá um primeiro passo sem a graça. Ele dá um primeiro passo sozinho em direção a Deus. Aí, quando Deus vê isso, aí Deus entra com a graça. Só que Deus não entra com a graça completa. Deus entra com uma porção de graça que o ajuda a dar um segundo passo. Aí ele, com a graça agora, auxiliado por ela, ele usa a sua vontade novamente e dá o segundo passo. Aí Deus vem e vê, olha lá. E Deus vem e dá mais graça um pouquinho. Então é tipo, né, vai alimentando de acordo com o seu progresso. Então não é graça, é barato. Mais barato ainda. E a pessoa vai de graça. Até fica de graça. Agora isso aí o semi-pelagianismo é o que a Igreja Católica prega até hoje. O que o evangélico prega até hoje, isso aí também. Evangélico prega isso. Sinergismo, né? É sinergismo, isso é sinergismo. Agora esse sinergismo, Então, mas agora isso é diferente do sinergismo do arminianismo. Então, mas é isso que eu ia falar. Isso se parece demais com o arminianismo. Muito parecido. O arminianismo é um pelagianismo. É um semi-semi. O arminianismo é um semi-pelagianismo. Que difere em quê? Um semi-pelagianismo que busca... eu vou primeiro explicar o que é o arminianismo para ver a diferença, aí eu completo essa frase. Mas o semi-pelagianismo é isso. Começa sem a graça. Agora, o arminianismo não é assim. O arminianismo começa com a graça. Mas é a graça preveniente. A graça preveniente é dada a todos os homens. E a pessoa, e essa graça significa que eu tenho capacidade de decidir.
E isso significa Dada que pela graça. No semipelagianismo não é dada pela graça. isso quer dizer que tem depravação, só que a depravação não é total. Não é total. Para o pelagianismo, a depravação é inexistente. Inexistente. Para o arminianismo, tem depravação, não é total, e a graça preveniente Dada a todos. coloca no mesmo, Possibilita. coloca no mesmo lugar que o semipelagiano. Ela coloca a pessoa no lugar que o semipelagiano fala que ela pode ir sozinha. A consequência é Mas me parece que não seria correto dizer que não há depravação total. Parece que há depravação total, só que essa graça habilita novamente. Isso é o arminianismo. Arminianismo. Porque eu estou mostrando. Mas eu tô Então, mas falando a total, Foi o que ele depravação total necessita graça total. Não é uma graça. Não, ele falou que não há depravação total no caso do pelagianismo. No arminianismo. Não, eu disse no arminianismo. Ele disse no arminianismo. Para o arminianismo, até onde eu entendo, a depravação não é total. Ah, não. Para ela ser total, quer dizer que não interessa que graça. Se você Sim, pegar mas você falou que não há arminiano- depravação. No pelagianismo. Isso, no pelagianismo não há depravação. Mas no arminianismo, você está dizendo que também não há depravação. Não, que não há depravação total. Há uma depravação só no ponto que pelo menos permite você dar esse primeiro passo junto com a graça. Mas na literatura arminiana é de que há depravação total. Porque isso é Só que daí essa graça preveniente que... Mas eles negam a depravação total. O que você falou agora, o que você descreveu agora, é o semipelagianismo. Que se você tem um espaço ali entre a sua capacidade e a graça, esse espaço aí é a capacidade boa que você tem de semipelagianismo. Se dá o passo sozinho, a graça vem. Por que os arminianos arrepiam o cabelo quando a gente fala da depravação total? Não, os bons arminianos... Não é isso. E os 5 pontos? Não, mas aquele primeiro ponto, quando é arminiano, quando você encontra um cara escrevendo que um arminianismo não crê na depravação total, é um erro de interpretação da própria teologia arminiana. O que o Graham está dizendo faz sentido. Isso seria um semipelagianismo. Agora, o arminianismo ensina a depravação total, mas há uma graça preveniente que habilita o ser humano a... Então, aí é que ela acaba sendo incoerente, porque a graça, nesse caso, tinha que ser irresistível. Por quê? Se ela é total, mas o que não resistir à graça... O que é colocado como graça é a possibilidade que dá. É como lá no Jardim do Éden, que o homem tem o livre-arbítrio, pode comer ou não da árvore da ciência do mal. Continua sendo Seria a liberdade resgatada por essa graça preveniente. A graça preveniente Então há depravação assim, total. eu vou te dar capacidade para escolher. Exatamente. Como se tinha... No calvinismo você não tem essa capacidade. Sim. A graça preveniente fala assim, vou te dar a capacidade de escolher se você quiser. O que é diferente da graça irresistível. É diferente. Todo mundo vai ter essa capacidade. Isso que você está falando é muito importante, porque eu vejo muitos intérpretes do arminianismo cometendo esse erro de dizer que não há na teologia arminiana a crença na depravação total, o que é um erro da interpretação da teologia de Armínio, porque isso é semipelagianismo, né? E é muito comum alguns autores escreverem sobre o arminianismo colocando que não se crê, que não há que ele não crê na depravação total. Só que é isso aí, ele crê, mas há uma graça que... falam de depravação, só o pelagianismo que não tem... O pelagianismo não tem depravação. O arminianismo, é errado você falar que o arminianismo fala que eu não preciso da graça. Sem a graça eu não posso escolher. A graça é que capacita cada ser humano a tomar a sua decisão. Ele fala que a graça é dada a todo mundo. A graça é dada a todo mundo. Mas o que é essa graça? É uma capacidade que Deus me dá de escolher Cristo ou não. É zerar o placar. Colocar o fiel da balança no lugar de novo. Pode entender um lado do outro. Então a distinção é em 4 pontos, não no 5. Não, aqui um ponto é comum. Não, assim, o Adarley está falando isso, né? Mas é que o conceito de depravação total do calvinismo é diferente. O calvinismo entende depravação total como inabilidade total. Não há essa graça preveniente. Não há graça preveniente. Nós somos inábeis.
Mortos. Mortos. Não há quem entenda, não há quem busque a Isso. Deus. Acho que o que difere aí é só essa graça preveniente. Sim. Que não vai ter no Calvino, mas que tem no Aí tem outras explicações. Tem eleição? Tem, mas não é incondicional. É com base na presciência. Então, creio na eleição. Preservação dos santos. Não, isso depende, não é uma preservação dos santos. Uma tentativa. Tem O um cara si, tem que né? perseverar. Se ele Tem perseverar. um si aí, né? Tem um si. Preserva si. Si. Mas assim, a diferença entre o pelagianismo, o semipelagianismo e o arminianismo é essa relacionada com a graça. No pelagianismo, nunca precisa da graça. Semipelagianismo, não precisa para dar o primeiro passo, mas Deus vem em socorro se você der. E depois dá em partes. E aí vai indo, vai capacitando você ao longo, e é um sinergismo bem puro aí. Agora, no arminianismo, todo mundo recebe a graça de ser capaz. E aí você usa isso como você quer. A pessoa não vem porque ela não quer. Porque não quer. Cristo morreu por todos e Cristo morreu por muitos. Mas assim, o arminianismo vai dizer que morreu por todos porque ele fez provisão para cada pessoa que use bem a graça preveniente. Tem que ter. Tem que ter a expiação ilimitada, porque para que qualquer pessoa que queira Senão usar, não tem liberdade. não tem liberdade. Qualquer pessoa que queira usar a graça preveniente, ela está suprida pela morte de Cristo. Nesse caso é que eles defendem para essa criança morrer, até uma certa idade ela está salva. É isso. O pelagianismo. E também o arminianismo. Todos eles estão debaixo dessa Porque graça. no caso do pelagianismo, porque Não tem ele pecado. não fez nada. Não está depravado. Não está depravado. No caso do arminianismo, ele não teve condições de usar a graça preveniente. Mas ele tinha acesso, recebeu. Agora, mas essa não é uma conclusão obrigatória Não. do arminianismo. Mas é a dominante. Qual arminiano crê na perdição de crianças? Ou questiona isso? Nem calvinista está fazendo isso ultimamente. Ok. Então, por conta disso, o semipelagianismo ele encontrou mais lugar na igreja, e na realidade a igreja católica nunca foi agostiniana plenamente. Os reformadores são agostinianos de fato. Os católicos nunca foram agostinianos nesse sentido. Eles foram semipelagianos. Interessante, né? Porque apesar de toda a influência do Agostinho, eles não vão seguir essa parte da teologia. E nem Tomás de Aquino, eles não vão. Os dois doutores mais famosos aí, eles não vão seguir nenhum nem outro. Nesse campo da salvação. E Tomás de Aquino cria na predestinação. Bom, ok. Nós somos, assim por assim dizer, herdeiros de Agostinho através dos reformadores nesse campo da soteriologia. Nossa inclinação é agostiniana e absolutamente contra qualquer manifestação, qualquer vertente pelagiana ou coisa parecida. Eu acho que o arminianismo, estava falando no começo, completando a frase, eu acho que o arminianismo é o semipelagianismo potencializado. Ele é o semipelagianismo que procurou se remendar, que procurou usar o remendo da graça preveniente. É isso, o arminianismo... Para não negar a depravação. O que ele fez? O arminianismo é o semipelagianismo remendado com a graça preveniente. Pronto, mais um Wilson Gadelha. Isso, pode pôr no site. Cleiton Gadelha, não é isso? Isso. Cleiton Gadelha. O arminianismo é o semipelagianismo remendado com a graça preveniente. É isso mesmo. Amém. Mais uma definição. Mais uma definição para o arminianismo. Eu ainda quero fazer um filminho arminiano, ainda que estamos no decorado. Não, que não tem, você vai falar para mim que não Eu tem. queria fazer um filme. Explica aí como é que é. Tal, mas eu queria entrevistar as pessoas na rua. Já saiu o refrão do nosso rap. Já. Eu queria entrevistar as pessoas na rua e expor os dois modelos e perguntar o que elas queriam melhor. O que elas teriam uma tendência de crer maior tendência de crer. Explicar olha, tem os dois sistemas. né?
E o arminianismo fala que a pessoa é livre, ela escolhe. E aqui fala que Deus é que predestina. Tal. O que você acha melhor? Vê qual é a opinião popular. Mas o Thomas está com um pouco de mais. Não, é porque entre uma pessoa e outra, dá uma parada num boteco. Fala, tio, vem cá. Qual você crê? Ó, fixação de um ideal de autoridade. Aqui eu coloquei várias qualidades. Vocês têm aí. Autoridade. A autoridade é fundamental. Nós vivemos uma crise de autoridade hoje. Ninguém respeita a autoridade. Agostinho, ele foi uma autoridade, ele foi um homem de autoridade, ele soube usar isso, mas é interessante ver os traços disso que nós conseguimos detectar nos diversos episódios que ele se envolveu e tudo mais, nos seus escritos. Primeiro, uma autoridade resistente ao apreço pelo louvor. Agostinho entendia que os homens de Deus, eles não devem amar o aplauso. Isso esse é um perigo para os pastores. Não vou nem falar nada. Ele não apreciava muito o louvor à sua autoridade. Eu estou falando, Quando ele se insurgiu contra a ideia de considerar o que ele escrevia algo muito elevado, ele não se sentia bem com isso. É um perigo do orgulho. Humilde no reconhecimento da própria fraqueza. Agostinho, ele não tem vergonha de expor o seu coração. Aliás, em Confissões ele chora por umas coisas lá que... Ele lamenta. Ele lembra o roubo das peras. E chora isso, 30 anos depois ele chora ainda. É triste isso, né? O cara roubava só... Fala assim, ó, e eu não roubei nem para comer. Eu joguei fora. Eu tinha peras mais belas do que aquelas. Exatamente. Só para dar vazão à maldade. Sim. E foi uma consciência de estar fazendo a coisa errada. E fez, roubou, e é interessante que décadas depois, ele já adulto, ele ainda chora lembrando do que ele fez. Então Agostinho ele se desnuda. Você vê Agostinho como ele é, ele não usa máscara. Paulo faz isso também. Como não notar a tristeza de Paulo por perseguir a igreja? Na incredulidade. O pior dos apóstolos. Exatamente. Ele fala com mágoa. Ele fala, parece que aquilo pesa para ele. O meu sogro, eu lembro almoçando na casa dele e tal, e ele contava as histórias que ele, quando criança, fazia, tipo pegar lagartixa assim, esfolar, ou amarrar um gato e soltar uma bombinha. Ele chorava mesmo. Ou empinar libélula. Amarrar o rabo do gato e estourar. Ele contava isso, mas ele chorava, dizer como eu era mal. O pastor Clementino, até hoje, quando ele ouve o sabiá cantando, ele fala que ele se lembra de quando ele era garoto, tinha uma mamãe sabiá cantando com os filhotes, ele pegou a espingarda e matou. Ele falou que até hoje, quando ele ouve o sabiá cantando, o coração dele matou a mamãe sabiá. Você contou uma vez também, acho, não sei se foi do seu irmão, que ele não parava, andava rápido para não andar com você. Foi algo assim que você falou também. Até hoje eu lembro disso e eu me sinto culpado. Quando eu era pequeno, eu era adolescente, e a gente andando na cidade, e eu andava mais rápido e ele tinha que correr para me acompanhar. E eu não ligava para isso. Então, isso, quando eu lembro até hoje, me parte o coração. Quando ele adoeceu, e ele estava um pouco antes de ser operado, eu fui lá, dei um abraço nele e pedi perdão, sem ele saber o que era. Abracei e falei, me perdoa. Agora dedou. Pastor Marcos, só a respeito desse primeiro ponto, eu vi um comentário outro dia falando sobre os puritanos, e o comentarista dizia que eles normalmente não usavam ilustrações do dia a dia deles nos sermões, que é para justamente não trazer louvor para aquelas atitudes para aquelas vitórias que a pessoa tem, que havia tido no seu ministério, como por exemplo contar, eu fui lá
e fiz isso, e fiz aquilo, e fiz uma oração e a irmã ficou curada. Que nem hoje em dia. Esse tipo de E no avião, todo mundo se converteu no avião. esse tipo de comentário, como ilustração daquilo que ele estava falando agora, tal, eles não costumavam usar esse tipo de comentário já para não trazer louvor para aquilo, para si, né? Desviar o foco do sermão para si. E o Mileto a gente aprendia sempre a contar a história em que a gente era o vilão. Conta a história em que você é o mal. Não o herói. Não o herói. Ok. Insistente, aqui no terceiro item, no afã de se impor ao rebanho e aos inimigos. Então é um líder teimoso. É aquele, 2 Timóteo 4,2, persiste em pregar, em ler, exortar a tempo e fora de tempo. Então ele, como eu falei, no final ele disse, no final da vida ele falou assim, olha, a vida inteira eu preguei as mesmas coisas para vocês. Eu não me cansei de pregar as mesmas coisas o tempo. Ele é alguém que martela, não desiste, não recua. Ele é um cara que tem um perfil fixo. E a vida inteira batendo na mesma tecla. O povo não ouve, mas ele continua. É um Jeremias, né? Eu não vou parar de falar. Vocês não vão ouvir, mas eu vou continuar falando. É interessante ver esse perfil num homem de Deus como ele. Em outros, né? Por exemplo, eu ouvi falar do John MacArthur, até serviu de modelo para mim nisso, nas coisas que eu falo. Perguntaram para ele em quem ele pensava quando pregava, em que público ele pensava quando pregava, se ele se dirigia aos velhos, aos de meia idade, aos jovens, qual era o público-alvo que ele tinha em mente. Ele falou assim, nenhum. Quando eu prego eu penso no que Deus está ouvindo. Eu penso em Deus ouvindo eu falar. E aí eu prego de acordo com aquilo que eu sei que Deus vai aprovar. Os outros ali estão lá por acaso. Eu estou falando que Deus estão ouvindo nossa conversa. Exatamente, nossa conversa. Então eu não dirijo o meu sermão de acordo com o auditório que está na minha frente. O que interessa para mim é dizer coisas que Deus fala. É isso aí, tá certo? É a noção do profeta. A noção do profeta. Quero ouçam, quero deixem. Nem uso o público para passar recados pessoais. Não, nada disso. Pelo contrário. Ele acaba de pregar, ele senta e faz uma análise. Deus aprovou o que eu falei? Então, depois que eu ouvi ele falar isso, MacArthur, toda noite, depois que eu prego, eu sento. Não que eu fui pregar na Assembleia de Deus, mesma coisa. Eu sento e fico pensando no que eu falei. Deus aprovou o que eu falei? Antes eu ficava pensando, será que o povo gostou? Agora eu não estou nem aí. Agora a pergunta é outra. Deus aprovou o que eu falei? Eu falei certo, eu falei tudo, eu fiquei com medo, eu não falei certo. Esse é o ponto interessante. Agostinho, ele foi um homem assim também. O que está acontecendo, será? É uma buzina desesperada. Mas não é que não. Se fosse aqui, seria bem mais alto. Eu tenho alguns vizinhos, tenho alguns comportamentos meio estranhos. Não conheço nenhum deles, mas tem umas coisas estranhas. Bom, o item 4 aqui, uma autoridade mesclada de firmeza e persuasão, ok? A preocupação em convencer, por isso ele se envolvia em debates e discussões. O objetivo não era ganhar, o objetivo era convencer, porque queria estar no certo. Detentora do direito de proteger quem busca a verdade. Agostinho tinha uma forte noção de pastor e rebanho. Vou defender o meu povo, vou afugentar o mundo. E necessária para sacudir os homens de seus maus hábitos através de um desafio firme e vivífico. Uma liderança forte, um ensino de pulso, fazendo as pessoas abandonarem o mal, com rigor. Então, esse homem é rigoroso? É. Mas ele é amoroso? É. Ele é forte? É. Mas ele é forte ao mesmo tempo que ele transmite segurança.
Eu quero ter um pai afável, mas eu não quero que esse pai seja afável ao ponto de ele não me dar segurança quando escutar um barulho lá fora. Eu quero que esse pai afável me dê a segurança de levantar da cama e abrir a porta. O que está acontecendo? Eu tenho que ter um pai assim. Se ele for só afável, e quando houve barulho lá fora ele se recolhe, sinto muito. Ele é bom para algumas horas, não é bom para todas as horas. Então, Agostinho é um homem corajoso, firme, e ao mesmo tempo ele é afável, dócil, ele é um pastor. Então é interessante ver esses traços da liderança de Agostinho. Modelo importante para nós. Defesa da autoridade da igreja. Que Agostinho lança as bases de novo do catolicismo romano. Olha um abissídio aqui, ó. Dá para ver aí uma abissídio. Eu pedi para o Carlos Ferola fazer uma maquete do interior de uma catedral no Baixo Império. Tem plantas. É uma maquetinha. A ideia da cruz, né? Aqui ainda não tinha ideia da cruz. A ideia da cruz é mais no século XII, no gótico. Gótico, né? Aqui não, aqui é algo mais simples. Tem, aliás, no Museu do Louvre, igrejas assim foram transportadas para lá e montadas dentro do museu. No Museu do Louvre tem igrejas montadas. As coluninhas lá. Aqui, ó, traz uma aí. Aqui, ó. Montaram a igrejinha lá. Legal. Não era muito grande, mas é interessante. Então, olha aqui, ó. Surpreendentemente, isso não gerou uma figura severa e agressiva, a autoridade da igreja. Né? Sermões e cartas encontradas recentemente, aquelas que eu mencionei, não revelam nenhum tom autoritário, mas sim uma preocupação pastoral clamorosa e urgente. Mas é que o problema é que nessa defesa da autoridade da igreja, isso vai mais uma vez lançar embriões para a Idade Média, que é a igreja sendo um poder ao lado do poder político. Agostinho contribui para isso. Agostinho contribui para uma igreja com autoridade. Há quem diga que se Agostinho vivesse no século XVI, ele não iria ser um reformador. Ele iria permanecer na igreja católica, mas ele não iria seguir os movimentos reformados. Que nem John Wesley. John Wesley permaneceu na igreja anglicana. Ele queria reformar a igreja sem sair dela. Renegou o movimento nos Estados Unidos que queria cortar os Ele laços. seria isso, ele seria um John Wesley na igreja católica. Ele não iria ser da igreja romana. Isso não ia ser trabalho. Ele ia ficar lá, ia ser muito mais difícil. Talvez saíssem com ele. Como aconteceu com o Lutero, também não queria sair. Lutero saiu com ele. Lutero não queria sair mesmo. Lutero não queria sair. Mas, agora Erasmo de Roterdã, ele teve opção. E ele não saiu. Também saíram com ele também. Ele apanhou todo mundo. Bom, ninguém se agradou. Olha aqui, ó. Reconhecimento da primazia da Escritura. Não tomeis nenhum livro ou pregação anteriores meus como a Escritura Sagrada. Ele reconhecia a autoridade da Escritura como final. É interessante ver isso numa época em que o cânon ainda não era um assunto fechado, que foi fechado pelo concílio de Hippo e Cartago, mas enquanto Agostinho ainda vivia, mas ele reconhecia aqueles livros que a tradição reconhecia, ele reconhecia como escrituras, porque os livros bíblicos já eram reconhecidos no século II já. Os apóstolos morreram, Irineu de Leão tem uma lista completa praticamente dos livros neotestamentários como livros canônicos. E isso entrou para a tradição da igreja e ficou, nunca foi rejeitado, ainda tivessem algumas dúvidas, né, sobre alguns livros, mas nunca foi chutado fora. E Agostinho, ele era um homem bíblico, ele era um homem que usava as escrituras, e isso nós vemos nos escritos dele. Você menciona versículos bíblicos, textos bíblicos, e é um pastor bíblico. Esse rio é da região lá dele? Esse é aquele rio que eu mencionei, né, no lado disso. Esses são as campinas, né? Dá para ver as montanhas lá no fundo. Isso, legal. As montanhas assim.
Ô Marcos, e essa frase dele aí está no contexto que as pessoas reconheciam talvez a fala dele, a escritura dele como alguma coisa que deveria ser incluída. Está dentro de um contexto em que ele está recebendo muito reconhecimento. Tipo, não é sugestão dele, Não é sugestão as dele, pessoas estão... As pessoas estão atribuindo a ele muita autoridade, ele já virou um cara popular. Sim. Agostinho é famoso e Agostinho é visto também como uma espécie de palavra final. Olha, o bispo de Hipona, ele falou isso. Então ele é respeitado no mundo todo aqui. Ainda mais naquela Então época, falar isso aí tinha todo um contexto. As pessoas mais simples, Sim. por exemplo. E ele estava sendo reconhecido em muitos lugares. O próprio bispo de Roma se posicionava ao lado dele. Na questão de Pelágio, o bispo de Roma se posicionou ao lado dele. Então há todo um... Agora, note bem, essas questões doutrinárias na época, elas eram importantes por quê? Porque se o imperador fecha com o pelagianismo, qual se torna a religião oficial? Igreja Católica Pelagiana. Não aconteceu com raiva. Exatamente. E aí o que acontece com as igrejas ortodoxas? Elas deixam de ficar debaixo da proteção do Estado. O que isso representa? Perseguição talvez nem tanto, mas pagar imposto representa. Eu perco meu templo que o Estado deu. Eu perco o terreno e a propriedade que o Estado deu e eu tenho que dar essas coisas para os pelagianos. Então o prejuízo não é só uma questão ideológica, é uma questão política e econômica também. Passa por isso. Então, se aquele imperador se torna pelagiano, isso tem um impacto sobre a vida da igreja devastador. Tanto que dizem que o Alípio, que era bispo no Norte da África também, ele enviou alguns cavalos para o imperador, visando obter o favorecimento dele na causa pelagiana. Agora, se Agostinho participou desse presente, nós não sabemos. Mas o Alípio transitava pela corte com muita facilidade. E ele levou esse presente para lá. Os cavalos bonitos. Umas Ferraris. Umas Ferrari da época. Levou lá. Agora, isso era lícito na época? Ou isso já era considerado corrupção? Não sei, isso eu não sei. Ou isso era normal? Não sei. Mas ele fez isso. Carlinhos Cachoeira. Tá ali pelo Carlinhos Cachoeira. Desenvolvimento de tolerância e paciência no trabalho de aperfeiçoamento das pessoas. Isso aqui é a parte mais difícil. Influenciado pela cultura filosófica da época, Agostinho nutriu, a princípio, o ideal de perfeição do homem. Que é a ideia filosófica que eu posso chegar nisso, né? Acho que até o estoicismo ensina isso, a pessoa pode se desenvolver ao ponto de ser perfeito. Né? Lidando com sua congregação, porém, bom, já dá para ver o que vai acontecer. Né? Lidando com a congregação... A ideia passou rapidinho. Não precisou muito. Olha só, curioso. Né? Lidando com sua congregação, porém, percebeu que toda a potencialidade do cristão só se revelaria na vida após a morte. Desista, aquela mulher vai continuar sendo fofoqueira. É ele no seminário e depois ele na igreja, né? Exatamente. A igreja cura. Igreja de ideais. A dona Mônica vai continuar. Vai continuar. Dominadora. Não vai ter jeito. É interessante notar isso. Como o ministério molda o conceito do cara. Você acha que não está funcionando esse negócio, né? Crer no papel é fácil. Crer no papel é fácil. É o que aconteceu no conselho de ordenação aí, me contaram, diz que o cara perguntou para o candidato, você crê no diabo? Ele falou, não. Não? Não. Aí começou uma discussão, não, porque o diabo existe. Aí tinha um pastor velhinho lá, ele falou assim, não, ordena ele. Ele vai mudar de ideia. Ele vai crer.
tem bate não. Deixa ele, Paulinho. Solta o danadinho lá. Vai acreditar rápido. Você vai conhecer pessoalmente. Vai lutar no chifre. Não debate não, me explica não. Solta o bichinho. Deixa aí. Esse é o pós-formite. Foi no meio da arena, solta o touro, tá lá. Solta. Pós-formite, formou agora. Formou agora, tá com essas ideias, solta. Deixa. Vai ver o que vai acontecer. Então, o mesmo acontece com Agostinho aqui. Aquele ideal de homem perfeito começou a trabalhar, o cara 10, 20, 30 anos, né? Começa a ver, realmente, só no céu mesmo. Ok, e por último aqui, a consciência da responsabilidade do bispo, aquecida pela lembrança do tribunal de Deus. Agostinho tremia diante do tribunal. Eu até coloquei uma frase no livro que eu escrevi lá sobre os pais da igreja. Agostinho tremia de saber que um dia estaria diante de Deus para prestar contas do seu trabalho como bispo. E era esse o objetivo de Paulo lá, quando escreve aos Coríntios, né? Fala do fala aos líderes. Aos líderes. Cada um veja como está construindo. Cada um veja como constrói. Sobre o alicerce. Exato. Porque vamos comparecer. E ele tinha isso muito vivo na mente dele. Eu vou estar lá. E aí Deus não vai contar se eu tive sucesso ou não, mas se eu fui fiel. Os 3 mil. Eu não sei, eu estou sendo tentado a contar o sucesso do ministério de um pastor, não pelo número de pessoas que há na igreja no domingo, mas pelo número de pessoas que há na igreja na quarta-feira. As pessoas que estão comprometidas com a oração, com aquela busca, porque me parece que aos poucos o domingo vai se tornando um programa de fim de semana. Um point. É o programa de fim de semana. É um clube social. Há igrejas que ninguém nem conhece ninguém. Aquele monte de gente lá. Que é legal. Quanto tinha lá? 4. Uma igreja de 2000, 4, 2500. Isso já revela algo sobre a igreja. Porque me parece que as coisas vão se tornando assim, né? E o pastor, então, ele vê aquela multidão, ele pensa que está indo bem no ministério. É bom ele ver quantos estão indo na quarta-feira, para ver se eles estão indo bem no ministério. Porque se ninguém vai, ninguém está buscando, ele não está conseguindo impingir nas pessoas o desejo de buscar a Deus em oração, em estudo, em comunhão. Mas talvez só apresentando um show legal. Nos Estados Unidos, o pastor me contou que acabava o final de semana, o pessoal se encontrava. Como é que foi o culto na sua igreja? Como é que foi na igreja? I had fun. Eu me diverti. Foi divertido. Foi legal. Não tinha aquela ideia de Deus falou meu coração, fui edificado, uma dúvida assim. Não, foi divertido, foi legal. Um tempinho gostoso de diversão. Ou então o pessoal fala, estava lotado, Estava lotado, estava cheio. E isso talvez não reflita muito o sucesso, a fidelidade do pastor. Às vezes a fidelidade do pastor não existe. E é até porque ela não existe que a igreja está assim. Vai saber. Parece que é uma falta de preocupação com a qualidade da vida cristã, desses cristãos, né? Não tanto por... não há só a preocupação com a quantidade. Com a quantidade a todo custo. E não com a qualidade de vida cristã. deles. Né? E a quantidade a todo custo, porque se prega com medo de afastar pessoas. Então eu prego um evangelho diferente, que desperta a atenção e o desejo de pessoas que não querem aquele comprometimento doloroso com o evangelho, que envolve renúncia, arrependimento, mudança de vida. É legal ouvir o evangelho de um Deus que dá tapinha nas costas. É legal, eu vou lá. De um Deus que fala, não, tudo bem, esquenta a cabeça, eu não ligo para isso, para mim é.
Continue como está, não tem problema. O que importa é que você está ali. O que importa. Fala o que o povo quer, Isso. e não o que precisa. E é isso que eu tenho ouvido muitas pessoas. Aqui Agostinho estabelece uma preocupação escatológica. Eu vou trabalhar pensando no meu chefe, diante de quem um dia eu vou prestar contas. Agostinho trazia para si a responsabilidade pelas falhas do seu rebanho, tendo plena certeza de estar sempre diante de um Deus presente, que observava continuamente o modo como ele desempenhava suas funções e também os verdadeiros motivos do seu coração. Ou seja, ele não precisava esperar o tribunal se estabelecer. Deus já estava presente observando o que ele fazia e as motivações que ele tinha. Então isso determina tudo, né? Isso aí muda tudo. Isso aí altera totalmente a nossa visão de trabalho. Bom, esse aqui é o túmulo de Agostinho em Pávia, na Itália. É uma obra... Com braço a menos. Com braço a menos. Isso aqui é paga. Eu não sei como vai ser na ressurreição. O bracinho correndo até Pávia. Não, vai ter no céu. Sedex 10. Já assim igual o olhado. Sim, como Star Wars desaparece aqui. É interessante, se o braço está lá, a mão está onde? A mão está dentro, fica em Pávia também. Deixaram essa parte aqui. Não sabemos como é que vai ser. Assim, essa igreja aqui, essa estátua está em Hipona, né? Abana. Mas Anaba, não é Abana. Abana é Anaba. Estou confundindo com o rio lá da Síria, né? Abana, não era Abana? Aquele rio sírio. Abana e Farfar. Abana e Farfar, né? Acho que é. Amana e Farfar. Amana é a vertente oriental do Monte Líbano. Mas é rio? Produz um rio. O nome da vertente é o que Salomão fala em Cantares. Fala do Amana, você vem fala para a noiva, né? Das covas dos leopardos, e aí ele vem trazendo para Jerusalém. Né? Cova do leopardo. Ou seja, do inacessível para a proximidade. Bom, então é Anaba. Eu falei Abana, é Anaba, antiga Hipona. Então essa igreja está em Anaba e ela é cuidada por um grupo de monges agostinianos. Qual é o peso entre Estado e Igreja na sociedade? O peso de vida, de legislação, do convívio. O que o povo temia? Mais a Igreja ou mais o Estado? Ou nessa época? Nessa época. Mais o Estado. A igreja nessa época não é tão forte como a igreja medieval. Chega uma época... A partir de Gregório Magno, né? Chega uma época na Idade Média que o Estado teme a igreja. O conflito, por exemplo, entre Henrique IV e Gregório VII. Henrique IV foi até os Alpes, na neve, descalço, com a esposa, que era imperador, Henrique IV era imperador, para pedir perdão para Gregório VII, num castelo chamado Canossa. Pedir perdão para ele, para que ele pudesse ser restabelecido no trono, porque o Papa o havia excomungado, e com isso ele perdeu seu poder político. Então isso acontece na Idade Média, século XIII, século XIV, isso acontece. Os papas são muito poderosos. Existe o conceito do Sol e da Lua de Inocêncio III. O Papa é o Sol, o Imperador é a Lua. O Imperador recebe o seu brilho do Sol, que é o Papa. Então mas isso nessa época não é assim. O bispo nessa época tem sim influência política. A gente vê a força de Ambrósio. Essa força de Ambrósio não é uma força desfrutada em todo o mundo. No Oriente não era assim. Corajoso. No Oriente ele não faria isso. No Oriente, no Ocidente ele faz. Agostinho, a gente já viu, tem poderes políticos, influência política, mas lembra que nesse tempo o paganismo era presente de forma intensa nas classes altas da sociedade.
Inclusive, no próprio Fórum de Milão existia uma imagem pagã que Ambrósio lutou para tirar e não conseguia tirar. Mas havia uma imagem pagã. O culto pagão era realizado. Os ricos senhores de terra eram pagãos e os seus empregados cristãos. E aí o rico falava assim: para que eu vou abandonar os deuses de Platão para adorar os deuses da minha empregada? Então, uma elite muito grande, muito forte, era pagã. Então, por isso a igreja não tinha tanto poder assim. Lembra que eu falei dos que fugiram da Itália e foram até o norte da África? Porque eram homens ricos, mas eram pagãos. E começaram a acusar o cristianismo. Nós perdemos tudo por causa de vocês. Então era uma força intensa ainda o paganismo nessa época. Depois não. Depois o paganismo vai perdendo espaço com a expansão da igreja. As próprias invasões bárbaras trazem um povo cristianizado para a Europa, que toma conta de tudo. Os bárbaros todos são cristãos, arianos. Eles abandonam o arianismo porque eles eram pessoas de baixa capacidade intelectual, e então eles assimilaram as doutrinas reinantes no Império e recusaram as doutrinas que tinham sido recusadas dentro do Império também. Então eles se tornam ortodoxos, e aí, se tornando ortodoxos, toda a Europa deixa o paganismo de lado. Isso já no século... Isso acontece no século VI e VII, mas no sétimo século começa um recuo por causa das hostes muçulmanas. Aí começa um recuo. Aí toda essa região de Agostinho é perdida pelos muçulmanos e nunca mais foi recuperada até hoje. Porque os muçulmanos conseguiram com tanta facilidade acabar com o cristianismo no norte da África. Porque encontraram um cristianismo fraco. Se eles encontrassem o cristianismo de Agostinho, não teriam se imposto, de jeito nenhum. Mas eles encontraram o cristianismo bárbaro, fraco. Aí se impuseram com facilidade. Falou quando o Papa lá, ele excomungava alguém, ou o rei, o imperador, parece que o povo tinha essa ideia donatista de que uma vez que ele foi excomungado lá, todos os feitos dele não valiam mais, os casamentos, tudo debaixo do império. Não era assim, era assim. Eles faziam o seguinte: olha como que era a bula papal. O rei Henrique IV está excomungado. E automaticamente estão excomungados todos os que obedecerem a ele. Qualquer pessoa que o reconhecer como rei, qualquer pessoa que obedecê-lo, qualquer pessoa que defendê-lo está automaticamente excomungado. Aí, além disso, fazia o quê? Falava assim: olha, além disso, o reino de Henrique IV está sob interdito. O interdito era uma das maiores forças que o Papa tinha. Porque um reino sob interdito não podia fazer casamentos, não podia fazer missa de sétimo dia, extrema-unção, não podia fazer batismos, não podia fazer nada. O povo ficava desesperado, porque estavam todos, missa de sétimo dia, nada, não podia fazer nada. E se fizesse, aquilo não tinha valor e representava desobediência e redundava em excomunhão. Nada podia ser, não podia ter batismo, nada. Então o povo ficava desesperado e se insurgia contra o rei. Tem que levantar esse interdito. Mas como é que vai levantar esse interdito se o rei está excomungado? Nós temos que apoiar o Papa para que o Papa mude essa situação. Então o rei se vê numa situação, ele se vê sem súdito, sem reino, sem nada. Vai ter que procurar o Papa. Desculpa aí, eu falei alguma coisa que você não gostou. Para pedir seu perdão. Apenas pro forma, né? Só para conseguir o reino de volta. É que Lutero não liga. Não liga. E isso não era fácil, né? Não era fácil. Tinha um monte de coisa que implicava uma série de coisas, exigências papais fortíssimas. O Papa falava aqui, tá bom, eu te perdoo, mas eu quero isso. O que o rei fazia? Tudo bem. O que Henrique IV fez? Ele foi lá, pediu perdão, recebeu perdão, ganhou de volta o reino, ganhou de volta tudo, se fortaleceu,
Na boa. Voltou lá e quebrou. Se fortaleceu o máximo que pôde, se preparou e invadiu Roma, né? E venceu o Gregório VII, que morreu exilado. Botou do Papa. Né? Botou do Papa. Você pediu perdão só com uma parte da estratégia, né? Deixa eu Na pegar verdade de foi novo. uma desculpa qualquer coisa, né? Deixa eu pegar de novo o poder para você ver o que eu faço. Bom, gente, muito obrigado pela presença de vocês nesse nosso cassicíaco. Espero, claro que Agostinho tem tanta coisa para a gente falar e minha memória nem sempre me ajuda em tantas coisas que eu gostaria de dizer, mas existe aí uma figura que vale a pena conhecer e estudar dentro do contexto histórico em que viveu, a influência que exerceu. Nós somos resultado da obra dele também, através dos reformadores. Se você ler as confissões, se você ler as Institutas de João Calvino, você vai ver Calvino citando quem? Paulo e Agostinho. E muito. E muito. Cita muito Agostinho. Então os reformadores eles eram agostinianos. Lutero usava Agostinho para defender a fé protestante nos seus debates com os legados católicos. Então nós somos descendentes de Agostinho também. Então, se há um personagem que vale a pena estudar, é esse personagem, Santo Agostinho. Tá? Há aí um ramo do conhecimento que vale a pena investir bastante. Há muito que se ganhar com isso. Mas obrigado pela presença de vocês. O próximo cassicíaco é no dia 28 de agosto, dia da morte de Agostinho. Acho que é 28 de agosto. 25 de agosto. 25 de agosto. Então, a gente vai estudar as famílias, né, dos manuscritos do Novo Testamento. É um tema muito interessante. Não podem perder esse tema. Eu vou assistir de longe pelo Skype. Vou tentar participar com vocês, vamos ver se dá certo. Vamos fazer oração para encerrar? Vou pedir para o Isaac Egídio orar para nós. É a segunda participação sua, está meio preguiçoso, né? Eu acho que terceira. Sei lá. Está fraco. Esse cassicíaco, que edição que é essa aqui? Essa aqui é a sexta. Sexta Sexta edição? ou sétima? Não, sexta. Sexta. Será? Não. Não, a Pode sexta ser. é a sétima. Sétima? Sétima edição. Sexta foi do Heber. Heber Carlos. Eu guardava os sábados aí. Guardava sábado. Ele veio e quebrou o mandamento. Então tá, então vamos fazer oração para Isaac. Senhor, queremos te agradecer por esse dia aqui, esse de aprendizado, conhecer um pouco mais da história de Agostinho, teu filho, que tanto influenciou a todos nós, pelo seu exemplo de vida, pela sua capacidade intelectual. Querido Deus, queremos te pedir que tudo isso que nós ouvimos venha causar mudança em nossas ações, com o exemplo obtido aqui, extraídos da vida dele, com todo o seu material que ficou disponível a todos nós, que nós possamos aprender e exercitar, aplicar as boas lições em nosso ministério. Queremos pedir que o Senhor nos leve agora em paz para nossas casas, e o pastor Marcos, o Senhor abençoe a ele, a família dele, por essa boa recepção em sua casa, por esse momento de reflexão, de aconchego aqui. Queremos pedir ao Pai da Glória que o Senhor nos ajude em cada passo da nossa vida, Deus querido. O que nós queremos te pedir, leva-nos em paz para os nossos lares e seja conosco, dando-nos um feriado abençoado e debaixo da tua proteção, e que possamos glorificar o teu nome em nossas vidas. É o que pedimos e já te agradecemos. Amém. Amém.